Se você tem medo de quiltar é porque você não conhece a técnica de straight quilting, uma técnica que eu desenvolvi e que todo mundo é capaz de aprender, porque a gente usa o pé de máquina de costura reta. Eu gastei muito, né? Que eu comprei réguas, pezinho de máquina, luvinhas e não me adaptei a nada. Aí desisti. Não fiz mais nada. Larguei quilt para lá, era só na vala e mais nada. A gente não usa pezinho de quilting livre, a gente não usa réguas, a gente não usa nada, a gente usa só a nossa criatividade e o pé de máquina de costura reta, aquele que a gente já está habituado a usar, né? Aquele que a gente já usa para fazer as nossas costuras. Então é por isso que quiltar é tão simples quanto costurar, porque de fato com a técnica de straight quilting a gente está fazendo uma costura, mas uma costura super elaborada, cheia de elementos, cheia de muito amor, de muito carinho. Eu nunca imaginei que com a costura simples do pezinho de máquina a gente conseguiria quiltar. Para mim foi uma surpresa, foi uma beleza. Hoje todos os meus trabalhinhos patchwork saem quiltados. E com isso, nossos quiltings ficam únicos e exclusivos e sempre encantam. É por isso que eu falo que quiltar é uma terapia, que quiltar é muito gostoso. Eu te conheci através de uma amiga. Ela compartilhou um vídeo de uma nécessaire. Aí eu te amei logo de princípio. Falei, nossa, é agora que eu vou me soltar. Sento na máquina, sei o que vou fazer, não desperdiço material, não tenho mais desmanchador na minha máquina e eu faço por amor só straight quilt. Ai, eu adoro sentar na máquina, fazer umas coisinhas. De todos os cursos que eu já participei, a única que tem presença é você realmente. Outras estão começando a imitar você. O primeiro bloco, eu falei, nossa, que maravilha! E perfeita, na linha certinha. Eu consegui ficar até mais tranquila fazendo quilt. Muito obrigada pela sua criatividade, pela sua simpatia, pelo seu acolhimento e por aí vai. Quando a gente conhece a técnica, quando a gente sabe a maneira fácil de fazer, daí fica tudo mais tranquilo, mais flui melhor, e quiltar dá alma em todas as nossas peças, né? Eu sempre falo que uma peça de patchwork e uma peça de costura criativa, ela precisa do quilting, porque o quilting é a alma de todas as peças. Mas o quilting não precisa de nada disso. O quilting, ele brinca sozinho, ele anda sozinho. A gente sempre pode fazer um quilting em cima de apenas um tecido. E pode ser tecidos variados. A gente pode fazer um quilting em cima de um cetim, de uma seda, de uma renda e valorizar ainda mais aquela peça, aquele trabalho. Então o quilting, ele pode sim andar sozinho. A gente pode fazer técnicas maravilhosas de quilting apenas num pedaço de tecido. Mas o patchwork e a costura criativa precisam do quilting, então é por isso que todos nós, todas as artesãs que fazem costura criativa, que fazem patchwork, precisam aprender a quiltar. Porque se elas não aprenderem a quiltar, ou elas vão ficar sempre presas a uma telacê ou quilting na vala, ou então presas a pagar para alguém finalizar as peças dela. E não tem nada mais triste do que a gente fazer uma peça linda e não conseguir finalizar, né? No início, eu tive a dificuldade com papel milimetrado. Aí, o que eu comecei a me desenvolver? Eu pegava o seu molde e colocava no quadrado mágico e riscava. Aí, eu ia olhando aonde estava passando. Aí, agora é assim, sobe 2, aí tem um pontinho. Sobe 1, tem outro pontinho. Eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos trabalhos com quilting, contanto que faça com a técnica simples, com a técnica fácil. Enquanto isso, escreve aqui nos comentários se você já faz quilting e que tipo de quilting você gosta de fazer. Realmente é a gente treinando, tentando, se arriscando que as coisas vão surgindo, né? As pessoas vão inventando, tentando fazer, e daí as boas ideias aparecem. O straight quilting foi assim, foi numa tentativa e num erro, né? Eu queria fazer o quilting, não conseguia, então eu fui lá em tentativa e erro. Comecei a fazer o meu quilting da minha maneira e acabou que virou a tentativa e erro, virou muito acerto, né? Não virou nada de erro, virou
uma bênção na vida de tantas e tantas artesãs que tinham esse sonho de aprender a quiltar, que nem eu, mas que não conseguiam fazer o quilting livre. Acabaram se adaptando com a técnica de straight quilting, e eu sinto o maior orgulho de dizer que eu fui a criadora da técnica, porque não só ajudou a mim, mas tem ajudado muitas pessoas a fazerem peças lindas, a se sentirem realizadas com as peças que elas fazem, sem se preocupar, sem se estressar. Porque eu sempre falo, né, o quilting tem que ser a cerejinha do bolo, o toque final, ele é a última parte do processo, né? Então, se é a última parte, tem que ser realmente um detalhe importante, o que vai dar um tchan na peça. E se for a última parte do processo, a peça que a gente mais odeia fazer, que mais se estressa fazer, que mais tem medo de fazer, como é que a gente vai dizer que a gente gostou de fazer aquele trabalho, né? A gente começa a pegar raiva por todo o processo daí. E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente conseguir se libertar do medo de ir para a máquina de costura, se libertar do medo de fazer quilting, e o straight quilting permite isso.